Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. O Capivariano é o grande campeão da Série A2 do Campeonato Paulista. E olha, conseguiu uma façanha, hein? Não só o título. O Primavera, que teve a melhor campanha, o Capivariano, a segunda melhor campanha na primeira fase. Aí com as classificações nas quartas e na semi, o Capivariano continuou com a segunda melhor campanha e o Primavera continuou com a melhor campanha. Mas o Primavera estava invicto dentro de casa. 10 jogos, 9 vitórias e um empate. E o Capivariano, além de conquistar o título, foi a façanha. Foi o primeiro time a ganhar do Primavera em Indaiatuba. E com um detalhe, na competição inteira, o Primavera teve 2 derrotas. E as 2 derrotas para o Capivariano. Na primeira fase em Capivari, depois agora nas finais, o primeiro jogo foi 0-0. E hoje, estou gravando o vídeo agora no final da noite deste sábado, dia 5 de abril, hoje o Capivariano conquistou o título. Parabéns ao Hélio Cizenando, foi campeão em 2003 no comando do Capivariano na Série A3. Ano passado fez um campeonato mais ou menos na 2, lutando para não cair, nas últimas rodadas que se livrou. O Hélio Cizenando continua lá e olha, o Vinícius Popó fez um dos gols da vitória hoje. Ele foi o artilheiro isolado da competição com 10 gols. E lá, em 23, ele foi o artilheiro isolado da Série A3 com 18 gols. Olha as coincidências do Capivariano. O Leão, o Capivariano, mereceu. Parabéns ao time. Primavera também entrou na campanha digna, maravilhosa. Fernando Marchiori conseguiu fazer um time competente, só que com estilos diferentes. Os 2 times são bem treinados e com característica de transição de bola de meio campo a ataque, muito bom. A defesa do que tomou 2 gols hoje, muito difícil de ser batida. Só que o Primavera fez essa campanha maravilhosa e seus artilheiros tiveram 3 gols na competição. Pedro Arthur, reserva, 3 gols. O Lucas Douglas, 3 gols, atacante titular. Luan Martins, volante, 3 gols. E o zagueiro Afonso, 3 gols. Vejam como a situação sem um matador. Ao contrário do Capivariano, que tem bons jogadores, o Baianinho é muito bom jogador, o Carlos Eduardo é muito bom jogador, mas teve no Vinícius Popó o homem-gol. Toca nele que ele faz. E fez 10 gols. Estava empatado com o Neto Berola do Ituano com 9 gols. Fez um gol hoje cobrando pênalti. Liquidou a fatura. Vitória merecida. Nada a contestar. Vamos falar de tudo isso com ficha técnica. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativem o sininho, hein? Cada novo vídeo você vai sendo avisado. Amanhã, assim que sair o resultado do jogo Monte Azul e Rio Branco, eu vou fazer para vocês lá da Série A3. Também amanhã tem o último jogo do União Barbarense da Série A4. Também farei para vocês o boletim da Série A4. Por isso mesmo, apesar do adiantado da hora, trabalhei no jogo, na TV Ulisses, do meu amigo Ulisses Costa, e fizemos, eu junto com o Bruno, o jogo muito bom e valeu a pena. Valeu a pena porque a Série A2, que é a série que vocês sabem que eu mais gosto, terminou em alto nível. Bom, faça inscrição, ative o sininho, dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, faça sua análise, enfim, me ajude a fazer aqui o canal do Luiz Ademar, certo? Bom, primeiro vamos começar, claro, com a ficha técnica. 6.176 pessoas lá no estádio Ítalo Mário Limonge, lá em Indaiatuba, 166.340. A arbitragem foi do Flávio Rodrigues de Souza. Federação, eu acho que é um tapa na cara da sociedade você colocar o Flávio para apitar o jogo. Um cara que foi decisivo, classificou o Palmeiras num pênalti escandaloso, que a própria federação relatou para o São Paulo que realmente, depois do presidente daquela pipocada, não, um lance difícil, a federação admitiu. Aí um cara, mas eu coloquei árbitro FIFA. Pô, como não? Não precisa. A Mariana Nani, primeiro jogo, foi brilhante. Repete. Colocar o Flávio, que foi mal, para mim foi mal, né? Eu até entendo, por exemplo, o pênalti que foi o gol do Capivariano, falei na transmissão, eu achei que não foi. Mas esse é interpretativo.
Dá para você entender. O VAR, Daiane, pelo menos achou que foi e ele seguiu o toque. Eu achei que primeiro foi na bola, mas não é um pênalti escandaloso como o do São Paulo e Palmeiras, porque esse é interpretativo. O do Palmeiras, não. O do Palmeiras, o jogador do Palmeiras se joga para cima do jogador do São Paulo e ele nem viu no VAR, né? Mas colocar esse cidadão Flávio Rodrigues de Souza, que é fraco nessa final, foi um tapa na cara da sociedade. Mas é a minha opinião e eu gosto de deixar sempre caracterizado. Primavera jogou com Vitor Hugo, Júnior Caissara, Afonso, Douglas e João Vitor. Aí depois entrou o Pedro Arthur no lugar do João Vitor. Bruno Lima, depois entrou o Renatinho, Luan Martins, Matheus Anjos, depois entrou o Luiz Fernando, Kevin, Enan, depois entrou o Léo Passos e o Lucas Douglas. O Fernando Marchiori é o técnico que fez um brilhante trabalho no comando do Primavera, que subiu na primeira vez na sua história para a primeira divisão. Capivariano, do Hélio Cizenando, mais uma vez campeão capivariano. Guilherme Nogueira, Ricardo Cerqueira, depois o Marcos Moser, o Otávio, Leonan, Gustavo Kahn e depois entrou o Vitor Hugo. Aí você tem Bruno Silva, jogou muito Bruno Silva, Tiaguinho, Carlos Eduardo, depois entrou o Ravanelli, Vinícius Popó, Matheus Guilherme. Matheus Guilherme vai jogar na Ponte Preta Série C, né? Se despediu hoje fazendo o primeiro gol do Capivariano. E Daniel Baianinho, depois entrou o Passari. Esse foi o time campeão. O Matheus Guilherme fez 1-0 aos 14 do segundo tempo. Depois, aos 30, o Renatinho entrou bem no jogo, fez 1-1 e quase virou o jogo. E aí o Vinícius Popó, num pênalti que eu entendi, respeitando o torcedor do Capivariano, eu achei que não foi. A maioria fala, Demarco, eu achei que foi. Pô, não tem problema nenhum. É um lance interpretativo e esse não é nada de erro. Você achou que foi, você está certo. Eu achei que não foi, eu não estou falando que eu estou certo. Eu jamais vou querer ser pedante, mas eu tenho que ter opinião, né? Eu sou até comentarista, eu tenho que ter uma opinião. Você pode discordar. Em lance interpretativo, você discordar, tá tudo beleza. Tanto que a Daiane entendeu que foi. Não teve nenhum roubo, nada, lisura total no título do Capivariano, certo? Bom, vamos falar no jogo. Jogo muito disputado no primeiro tempo, 2 chances de gol para cada lado, muita marcação, muita pegada, poucos espaços. O Baianinho, que é driblador do Capivariano, teve marcado em cima, o Carlos Eduardo, Vinícius Popó no lado do Primavera. O Matheus Anjos quase não teve espaço para criar. O Léo Passos, o Leonan, que foi titular hoje, não conseguiu pegar na bola. O Lucas Douglas, jogo sem espaço, muita marcação, 2 times competentes. Então não foi um jogo técnico no primeiro tempo, foi um jogo mais tático, mais marcação. Com 1 minuto de jogo, numa cobrança de falta, o Douglas, o zagueirão de cabeça, fez o Guilherme Nogueira, bom goleiro do Capivariano, fazer uma grande defesa. Depois o Popó chutou uma bola aos 10 minutos e aí fez o Vitor Hugo, outro goleiraço, fazer uma grande defesa no primeiro tempo. Aí o Matheus Anjos, de perto da área, da entrada da área, deu um chute, quase fez 1-0 para o Primavera. E o Ricardo Cerqueira também fazia uma jogada individual, só que lateral direito foi fazendo jogada individual, vindo para o meio, bateu de canhota, não pegou tão bem na bola. Foram as 4 chances no primeiro tempo. Mas o jogo deu gosto de ver. Chegou o segundo tempo, os times foram arrojados, cara. E principalmente o Hélio Cizenando jogando fora de casa. O empate ia para os pênaltis. Estava jogando fora de casa. No primeiro jogo, no 0-0, o primeiro tempo também foi duro até de assistir. E o segundo tempo, o Capivariano foi muito melhor e criou 2 grandes oportunidades. Poderia ter vencido o primeiro jogo. E olha, o Capivariano voltou melhor. Voltou em cima, né? É verdade que o Léo Passos quase fez 1-0 para o Primavera no comecinho, né, do jogo. Aí depois, numa cobrança de falta, o Douglas cabeceou, o Guilherme Nogueira fez uma defesa difícil. Aí começou o Capivariano trocar passes, foi decisivo, o Baianinho tem um chute de fora da área. E aí, dentro dessa movimentação muito interessante, uma jogada que começou articulada ali pelo lado direito, né, com participação do Ricardo Cerqueira, com participação do Tiaguinho. A bola veio no Matheus Guilherme, ele bateu, certeza que a bola iria para fora.
mas a bola dá aquela desviadinha assim no pé do Afonso e mata o goleirão, vai para o fundo da rede. No momento que estava melhor, o Capivariano fez 1-0, 14 minutos de jogo. A partir daí a bola começou a queimar nos pés, a torcida ficou impaciente, a bola começou a pegar nos pés eu até falei num certo momento, falei, agora é o normal, agora é hora de você baixar a bola, tentar respirar. E aí o Fernando Marchiori foi muito ousado, achei. Ele tirou o Bruno Lima, o volantão, trouxe o Luan Martins, muito bom segundo volante, para primeiro volante, colocou o Renatinho no time, o time ficou ofensivo, tirou o lateral esquerdo e colocou um atacante, o Pedro Arthur. Enfim, aí depois que saiu aquele momento de nervosismo, dos 14 aos 20, 14 saiu 1-0 pro Capivariano, dos 14 aos 20 o nervosismo, aí claro, começou a colocar a bola no chão. Aí aos 27 o Kevin teve uma grande oportunidade, chutou, o goleiro fez uma defesaça, mas o juiz deu impedimento, então se saiu o gol não valeria, até que a pressão, você vê, os dois caras que saíram do banco de reservas empataram o jogo. Pedro Arthur, que entrou no lugar do lateral esquerdo, João Vitor, atacante pelo lado direito, cruzou da direita, o Renatinho, que tinha entrado no lugar do volante Bruno Lima, fez um belo gol. 1-1, aos 30. Aos 31, o Renatinho teve uma grande oportunidade, de cobrança de escanteio, sobrou, ele chutou, a bola tirou tinta da trave, quase foi a virada do Primavera. Depois teve o Pedro Arthur, né? O Pedro Arthur com um lance com o Matheus Guilherme, né? E aquela disputa, o Pedro Arthur de um lado, o Matheus Guilherme do outro, cada um tendo oportunidade para os dois times, até que saiu o lance do pênalti, né? Do lance do pênalti. O Pedro Arthur, que tinha entrado, foi dar o combate, o Matheus Guilherme driblou, ele deu o carrinho, para mim ele pegou primeiro na bola, depois eles trombam e cai. O árbitro interpretou que foi falta, é interpretação, respeito, não concordo, mas respeito. O árbitro entendeu, chamou o VAR falou foi pênalti, acabou e pronto, é interpretativo e eu respeito. O Vinícius Popó cobrou no lado direito do goleiro, o goleiro foi bem, o Vitor Hugo, mas bem, aquela cobrança que a gente fala no bochechinha da rede, 2-1, e a partir dali o Capivariano começou a tocar passes. O Primavera foi pro tudo ou nada, o inteligente, o Hélio Cizenando, 2-1, ele tirou o Baianinho, que é por lesão, colocou o Passari, que é um cara mais defensivo, tirou o Carlos Eduardo, já tinha saído pro Ravanelli, aí ele foi tirando o Popó, então ele colocou caras mais defensivos e passou a se defender, colocou o Ravanelli mais à frente, vinha se defendendo com o resto de todo o time e ainda tinha o contra-ataque, e apesar de ter martelado, o Capivariano saiu com uma grande vitória. Primeira vitória de um time em Indaiatuba e foi do Capivariano. O Primavera só perdeu 2 jogos da competição, os 2 para o Capivariano, então não dá para a gente reclamar, só dá para a gente aplaudir. Parabéns, Alisson Zenando e toda a equipe do Capivariano, título merecido, em boas mãos. Prefeitura, falei na transmissão lá no Ulisses TV, faça um mutirão, seja com a população, seja com a iniciativa privada, enfim, reforme, transforme essa arena Capivari novamente num grande estádio, para não deixar o Capivariano na mão sem estádio o ano que vem. E lá no Ítalo Mário Limonge, também eu não sei se ele tem a capacidade de 10 mil, que é adequada para a primeira divisão, mas assim como fizeram o Noroeste Velo Clube neste ano, reformem os seus 2 estádios, que eles tenham muita estrutura para jogar a primeira divisão o ano que vem. Certo? Fernando Marchiori, não é porque perdeu que está tudo errado, não. Parabéns pelo trabalho também. Tá o título em grandes mãos do Hélio Cizenando e toda a equipe do Capivariano, e o vice honroso. Aliás, a festa do título foi maravilhosa. Primavera foi lá, recebeu com dignidade sua medalha, depois fez um corredor e aplaudiu o Capivariano. É isso. Futebol raiz também tem que ensinar que futebol é diversão, é entretenimento, é esporte e pode ser amizade. E deve ser sempre com amizade. E isso foi muito lindo na final. Parabéns, Capivariano, campeão. Parabéns, Primavera, vice-campeão. Vocês estarão de maneira honrosa na primeira divisão ano que vem. É isso aí. Forte abraço a todos e até a próxima.